Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer uma interferência mais pontual, mas eu sempre parto de trabalhar isso com a equipe, trazer esses temas, vamos pensar junto, vamos refletir, cada um vai ter o seu tempo, obviamente, mas eu acredito que na grande maioria a gente consegue trazer as pessoas para nós, assim, à medida que elas vão vendo o resultado, que dá para ser diferente, que a gente precisa ter estratégias para lidar com essa criança, que é muito mais tranquilo para todo mundo, porque é ruim a gente se estressar também, né? A gente grita e fica aquela coisa pesada e não é legal. Então, a pessoa vai vendo o resultado e ela tende a mudar, certo? E a outra colocação, né, a outra sugestão que deram seria sobre educação especial. Nesse curso, a gente não vai falar especificamente sobre educação especial, porém, tudo que a gente vai falar aqui se aplica à educação especial, porque são crianças, a gente vai falar de criança, gente. Então, a gente tem uma postura firme e gentil, a gente conhecer as fases do desenvolvimento infantil, a gente tem estratégia para lidar com essa criança, a gente tem que estudar muitas vezes para lidar com essa criança. Tudo isso se aplica à educação especial. Eu separei aqui um livro, eu não tenho livro físico, eu tenho o livro em e-book só, que é o Disciplina Positiva para Crianças com Deficiência, que é esse livro aqui. Depois eu ponho até a fotinho dele lá no grupo para vocês. É um livro que ele traz bastante reflexão para a gente lidar com essas crianças. Eu posso colocar até depois o sumário para vocês lá no grupo, para vocês terem uma noção do que é tratado, né, no conteúdo desse livro. E eu vou verificar, porque eu tinha um cupom de desconto dessa editora aqui. Eu vou verificar se esse cupom ainda está válido. Se não me engano, era 20% de desconto. Daí, se tiver válido, eu coloco esse cupom para vocês lá no grupo também, tá bom? Então, é um livro assim que pode trazer alguns insights, algumas reflexões importantes, mas tudo que a gente vai falar aqui contempla, né, crianças com deficiência. E como que eu faço na creche? Por exemplo, esse ano eu tenho 3 crianças com síndrome de Down e 2 crianças autistas. Isso com que eu tenho laudo, né? O nome do livro é Disciplina Positiva para Crianças com Deficiência. A autora é a Jane Nelson, que é que criou, né, a disciplina positiva, essa linha de estudo. Mas depois eu coloco a fotinho do livro lá para vocês, tá bom? Quando terminar o curso eu coloco. Hoje eu separei vários livros para falar para vocês, mas um especial é um que eu acho assim que se vocês forem comprar é um livro muito bom, que tem muito a ver com o tema que a gente vai tratar hoje, tá? Mas eu gosto bastante de livro. Muita coisa do que eu aprendi foi por meio de livros e de cursos que não era assim da pedagogia, né? Infelizmente, eu olho e falo assim, nossa, como esses temas a gente não aborda num curso de pedagogia ou numa pós-graduação de pedagogia, a gente não vê. Então, eu fui indo para outras áreas. Agora, no segundo semestre, eu vou começar um curso voltado para filosofia, antropologia, para educação. E não é da área da educação. Então, eu fico assustada quando a gente não tem esse tipo de curso, né? E eu sempre vou recomendar bastante livro para vocês, mas assim, anotem o nome aí, às vezes numa oportunidade, quero ler um livro, você já tem algumas sugestões aí para vocês, tá bom? E aí, Gabi, podemos começar já com o tema da aula de hoje? Já deu, né, 20 minutinhos da entrada, acho que podemos começar. Podemos sim. Eu aceitei algumas pessoas que entraram posteriormente das 10h15, mas a partir das próximas aulas nós não vamos aceitar, tá, gente? Então, tenta entrar sempre até 10h15, tá? Muito obrigado, Camila, fique à vontade, a sala é sua. Obrigada, viu? Então, vamos lá. Bom dia para quem chegou depois. E o tema da nossa aula hoje é a importância do ambiente e do adulto preparado, tá? Antes da gente falar sobre esse primeiro slide que eu trago para vocês, né, que a escola é para criança, a gente vai falar muito sobre isso hoje, né, é o nosso tema, sobre o olhar que a gente deve ter para essa escola para criança, mas eu quero ressaltar que é muito importante a gente ter um olhar para esse adulto também, porque são os nossos funcionários, né, os nossos professores, os nossos educadores, que fazem esse ambiente. Então, assim, o diretor tem um olhar também dele, às vezes colocar uma flor na sala dos professores,
É dia do professor, dá uma lembrancinha, não precisa ser nada grande, gente, mas é a gente ter um cuidado com essas pessoas, porque às vezes a gente tem um funcionário ali que ele não produz tanto, ou que ele tem uma postura grosseira, né, como foi mencionado no formulário, porque ele não tem referência como de ser diferente. E aí, quando a gente trata ele com dignidade, ele passa a estar mais aberto a tratar as pessoas, as crianças, com dignidade também, com respeito. Então, eu quero chamar bastante atenção para isso, né? Dessa importância mesmo, da gente ter um olhar para esse professor, para esse funcionário. Eu tenho uma história muito curiosa que eu recebi uma merendeira em 2019, eu não me esqueço dela. E ela veio para mim, tiraram ela de uma outra escola, porque ela estava dando problema em outra escola, porque ela dormia. Ela dormia no trabalho, ela não falava com ninguém. Enfim, ela tinha uma postura assim muito complicada. Só que ninguém falou para mim na secretaria. Mandaram ela lá para minha escola, tem essa funcionária aqui para você, né? A gente acha estranho, porque nunca tem esse funcionário sobrando, mas tudo bem. Só que daí as pessoas se conhecem e tal, e a minha coordenadora conhecia a coordenadora da escola que ela estava vindo e falou assim: Camila, essa pessoa, ela dorme no trabalho, ela não fala com ninguém, ela não quer saber de nada tal. E eu falei assim: olha, gente, a gente não conhece, a gente vai tratar ela bem, a gente vai fazer a nossa parte e, obviamente, se a gente tiver algum problema, a gente vai intervir, mas, assim, a gente não vai receber essa pessoa com essa imagem, porque a gente não conhece, a gente não viu. E aí foi assim que a gente recebeu essa moça, né? Recebeu bem, com respeito, conversava. E no final do ano, eu recebi ela no meio do ano. E no final do ano, ela me escreveu uma mensagem no Natal. A gente nem estava com contato mais, né? Ela já tinha se removido para uma outra escola, porque não era vaga dela na minha unidade. E ela me escreveu uma mensagem, gente, que eu até printei e guardei, assim, que ela sabia que Deus ia colocar uma pessoa no caminho dela, essa pessoa fui eu. E, teoricamente, eu não fiz nada especial para essa funcionária. Né? Mas, às vezes, a pessoa é tão maltratada pela vida e ela chega no trabalho com essa postura, e aí a pessoa também, né, pega no pé dela. Não sei o quê. Então, às vezes, a gente tem que soltar a corda e tentar trazer a pessoa de uma forma carinhosa, né? Dar uma chance para as pessoas. Acho que todo mundo merece uma chance. Então, antes da gente começar a falar dessa escola para a criança, eu gostaria de fazer essa observação que eu acho bem importante, assim, da nossa parte mesmo, como equipe gestora, como diretor, né, como coordenador, a gente receber essas pessoas da melhor forma possível e confiar nelas, né, que pode ser que ela tenha algo ali escondido, a gente pode descobrir alguns tesouros aí no meio do caminho, tá certo? Então, o que é essa escola para a criança, né? A partir do momento que a criança ela passa a frequentar a escola, ela faz parte daquele ambiente. Então, eu não posso ignorar, né, as necessidades que essa criança tem na hora de organizar os espaços, os tempos, né, as possibilidades de materiais oferecidos. E eu sempre tenho que ter em mente que a criança ela tem que querer estar na escola. Tem que ser um ambiente agradável para ela, porque principalmente quando a gente fala de creche, gente, são tantas horas, né? Aqui em Mogi, eu não sei aí se tem períodos variados de uma creche para outra, mas a gente tem creche que chega a atender 12 horas. Então você pensa aí uma criança que fica 12 horas na escola, daí geralmente ela tem aí ela tem uma necessidade de sono grande, quanto menor a criança é. Quanto tempo essa criança fica efetivamente com seus familiares, né, acordada? Muito pouco tempo. Então, assim, tem que ser um espaço que realmente olhe para essa criança. Inclusive, a gente tem instituições hoje, eu estou fazendo parte de um grupo para construir o plano municipal para a primeira infância. E a empresa que está assessorando, né, esse trabalho é a Urban 95, que é uma empresa que esse 95 é 95 centímetros, que é em média ali, o tamanho das crianças, né, durante a primeira infância. E eles falam isso de olhar a cidade, olhar os espaços da estatura da criança. E quando a gente ajoelha, a Montessori ela fala sobre isso, da gente ajoelhar e entrar num espaço, numa sala, como que é a visão dessa criança? Porque é diferente da nossa. Né? Às vezes a gente tem quadros, tem várias coisas bacanas, mas na altura da visão do adulto e na altura da visão dessa criança. Então, da gente ter esse olhar muito atencioso mesmo, muito cuidadoso, né? Pensando na criança. Como que essa criança olha esse ambiente? Qual visão que ela tem?
Qual é a estrutura? Como que está organizado esse cotidiano das crianças? Como a gente falou na aula passada, a rotina é extremamente importante para a criança. E aí a gente pode pegar os momentos, né, da rotina, por exemplo, o sono, a alimentação, como elementos estruturantes. Então, a partir desses elementos, porque assim, o sono e a alimentação, geralmente eles têm que ter um horário pelo menos próximo ali todos os dias, né? Não pode ficar mudando, um dia almoça num horário, outro dia almoça no outro, isso é muito ruim para a criança. Então, como são elementos menos flexíveis, a gente parte dali. E aí a gente tem um olhar muito atento, por exemplo, essa criança ela entra às 7h30 na escola. Na realidade da minha escola, essas crianças elas já vêm alimentadas ou não? Porque na minha creche, geralmente eles tomam mamadeira antes de chegar. Então, quando chega às 7h30, eles não têm fome de tomar o cafezinho da manhã da creche. Então, às vezes, eu servi esse café da manhã às 8h, eu vou ter uma aceitação melhor. Os bebês, geralmente o intervalo de tempo, né, entre uma alimentação e outra, ele tem que ser menor do que para os maiores. Porque para os maiores é bom que seja um tempo um pouquinho maior para que eles se alimentem melhor em cada uma das refeições, e para os bebês não é tão bom ficar um período tão grande de tempo. A mesma coisa o sono. Qual que é o melhor horário para essa criança tirar a soneca dela na escola? Então a gente tem que partir desses momentos que são menos flexíveis em relação ao horário e pensar neles também com todo carinho mesmo, assim, da melhor forma de atender essa criança, tá? E pensando sempre que esses momentos são momentos de educar. Porque às vezes eu quando comecei a trabalhar na creche, eu tinha muito uma mentalidade assim das atividades, né? Qual atividade que a gente vai fazer? Claro, a gente tem que ter atividades ali pedagógicas, intencionais, porém, a forma como eu trato esses momentos que fazem parte do cotidiano da creche, né? A higiene, o sono, a organização dos brinquedos, eles educam. Inclusive, eles educam mais até do que uma atividade que a gente planejou ali. Então, qual o olhar que eu tenho para esses momentos que fazem parte do cotidiano? Porque às vezes é tão rotineiro, faz tão parte ali, comer. Mas como que eu estou ensinando essa criança a se alimentar, a ficar sentada, a não se sujar tanto, a usar o talher? Eu permito que ela use o talher desde pequenininha? Porque assim, eles ficam com a gente, muito tempo. Porque o ideal seria a mãe, né? A mãe tá um para um ali, às vezes tem 2, 3 filhos, mas assim, né? São menos crianças do que a gente, obviamente. Mas a gente não pode negar isso para a criança. A gente não pode negar esse desenvolvimento para ela, porque é mais fácil. Então, tem um lado do adulto aí que às vezes é mais confortável para o adulto, mas não é para a criança. Então, é mais fácil eu dar na boca de todo mundo ali? É mais fácil, mais rápido. Mas será que é o que essa criança precisa nessa idade? Então, eu acho que a gente sempre tem que tentar equilibrar isso. Uma outra coisa que acontece muito no cotidiano da creche, sobre esse conforto do adulto, às vezes tá aquele calorão, você entra na sala de aula e o ventilador, ele tá no último, voltado para as crianças, para bebês às vezes. O adulto ele pode estar precisando daquele ar todo refrescante, mas será que isso é bom para os bebês? Então a gente tem que ter um olhar muito atento sobre essa questão do conforto. A gente está fazendo o que é mais confortável para mim, que sou adulto, ou porque realmente é bom para a criança, né? Então, olhar isso na hora da higiene. Às vezes a criança, levei, né, uma turminha ali para usar o banheiro, e na hora de lavar as mãos, eu estou dando a devida atenção na orientação de como essas crianças devem lavar as mãos, ou às vezes eu faço vistas grossas, porque é muita criança e é complicado, né? Às vezes a gente perde um tempo a mais nesses momentos, mas a gente está ensinando, a gente está dando valor para esses momentos que realmente eles têm um valor, né, grande na educação das crianças. Porque quando a gente pega uma criança que saiu da educação infantil, né, ela viveu muito bem a sua primeira infância, ela literalmente aprendeu a ser gente. Porque, né, quando a gente tem um olhar para uma boa alimentação, para esses bons hábitos, o desenvolvimento desses bons hábitos com as crianças, né, de higiene, de organização, de alimentação, essa criança, ela chega no fundamental muito melhor preparada. Ela vai ter resultados melhor. Uma criança que se organiza melhor no tempo, no espaço,
ela rende melhor, ela sabe usar o caderno dela melhor, inclusive. Sem que a gente tenha que ensinar, trabalhar o caderno na creche, né? Então, quero trazer essas reflexões para vocês. E aí, deve fazer parte, né, das nossas reflexões ao planejar os ambientes, os tempos, as atividades para as crianças, a seguinte pergunta: como nós podemos tornar esse ambiente aconchegante, acolhedor e educativo? Né? Educativo de usar mesmo. A todo momento eu estou educando. Queira eu ou não. Tá muito baixo o áudio, gente. A minha voz ela tá ruim hoje. Deixa eu tentar colocar o fone aqui. Eu vou desligar a minha bateria para ver se melhora. Daí você me fala se melhorou. Melhorou o som agora? Melhorou, gente? Melhorou. Tá ótimo. Então tá, deixa eu só voltar aqui que eu saí do chat. Então tá bom. Então, como que eu lido com todo, né? Eu tenho que tornar esse ambiente aconchegante para a criança. E não é só o aconchego, gente, do espaço físico, de ser um lugar gostoso, de ter adultos que aconcheguem essa criança, que acolhem essa criança numa hora do choro. Porque quando uma criança cai, às vezes nem chegou a ralar, deu um tombinho ali e a criança abre aquele chororô. E o adulto vira para ela e fala assim, não foi nada. Se ela está chorando, foi alguma coisa. Pode não ter sido nada fisicamente, mas ela pode ter levado um susto tão grande que ela está precisando chorar. E aí eu viro para ela e falo, não foi nada. Como que nós adultos ficamos quando a gente passa uma situação, né, às vezes que magoou a gente está chorando, e alguém chega pra gente e fala assim, isso não foi nada. Isso é desmerecer o nosso sentir. Eu sei que tudo que eu vou falar aqui, gente, em todas as aulas, inclusive, tá? Não tomem como julgamento ou uma crítica, mas como uma reflexão, né? Eu quero propor essa reflexão para vocês, porque como eu disse no início, tem muita coisa que não fez parte da nossa educação. Então, é sobre isso, assim, como que eu trato o sentir dessa criança, as necessidades dela. Então, às vezes eu tenho um bebê que ele entrava bem na creche ali, começou a ir na creche com 4, 6 meses, aí quando chegou lá para 1 ano e meio, essa criança começou a chorar para entrar na creche, e não aconteceu nada, porque às vezes a mãe acha que aconteceu alguma coisa na creche e não aconteceu nada, né? A criança está passando pela ansiedade da separação, que isso é normal. Nos 9 meses ali, entre 15 e 18 meses, a criança tem essa ansiedade da separação da mãe, que ela sente mais, ela começa a entender, bom, a minha mãe está saindo, ela não vai voltar, né? Então a criança existe isso, né? Uma teoria da ansiedade da separação. E aí quando eu não conheço isso, eu falo, nossa, que essa criança tá de frescura, gente? Tá chorando, de vir pra creche? Então, como que eu lido isso? Como eu acolho essa criança, né? Às vezes, eu falar para a mãe, não tem um bichinho, alguma coisa, né? Algum objeto de apego dessa criança que você possa trazer? Olha o olhar desse educador que pede isso para a mãe. E a mãe, e aí até ter um conhecimento desse tipo e falar, olha, mãe, isso é normal a criança passar nessa idade. Então, vamos tentar essa estratégia? Você passa uma segurança para a mãe, você evita que a mãe fica pensando minhoca na cabeça porque está acontecendo alguma coisa na creche e, na verdade, não está, e você atende aquela criança. Então, você acolhe a criança, você acolhe a família, né? Então, a gente tem que ter esse olhar na hora da gente organizar a escola, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e sempre lembrando, gente, que ao longo das nossas vidas, especialmente ali nos primeiros anos de vida, né, as crianças, elas experimentam o mundo, elas interpretam o mundo através dos sentidos. Lembra que a gente conversou isso na última aula? Então, a gente tem que dialogar com essa criança por meio dos sentidos dela. Então, a gente olhar esse ambiente, né, é um ambiente que está com muito barulho, é muito, né, estimulante, são muitas cores, são muitas coisas para ela olhar, é televisão, é brinquedo ao mesmo tempo, tudo que é muito faz mal para a criança não precisa disso. Então a gente tem que ter esse olhar sempre lembrando da perspectiva da criança, tá?
E aí, do mesmo jeito que a nossa postura fala, que o nosso agir fala, o ambiente fala, né? As coisas, elas comunicam algo para a criança. Mesmo que a criança não saiba explicar sobre isso, está comunicando algo para ela. Então, precisamos organizar os espaços para que sejam convidativos e inspirem as crianças a explorarem, investigarem, levantarem hipóteses. Além disso, é importante dispor os materiais com intencionalidade, né? Acho que na aula passada eu cheguei a falar para vocês da questão do... Às vezes a gente joga lá os brinquedos para a criança, qual a intenção que a gente tem aquilo? Ou às vezes a gente tem o cantinho da leitura me mata, gente. Às vezes, dependendo, você entra na escola e entra o cantinho da leitura com aqueles livros todos revirados. Qual imagem, o que eu estou comunicando com aqueles livros todos revirados, com página faltando? Eu realmente estou passando uma mensagem que o livro é importante? Não estou. Né? Às vezes a gente vai num lugar, isso estou falando de nós adultos, às vezes a gente chega num lugar tão limpo, tão organizado, ou não é assim? E a gente fica com medo de sujar aquele lugar, porque o lugar nos inspira a manter ele organizado. E o mesmo acontece com a criança. Quanto que a gente está inspirando essa criança a manter, né, esse lugar organizado, a cuidar deste lugar com a nossa postura, como que esse ambiente está, né, dizendo isso para a criança. Então, o ambiente ele deve proporcionar espaço para se esconder, para aconchegar, para estar consigo mesmo. De novo, voltando à questão do tempo que as crianças ficam na creche. Mas, Camila, como assim as crianças terem espaço para ficar consigo mesmo? A gente não precisa disso, gente. Às vezes a gente não quer ficar mais na nossa, quer ficar mais quietinho. São muitas horas, então a gente tem que pensar numa sala de aula ali, né, numa sala de referência, que é a melhor forma da gente tratar, né, do espaço que a criança fala. Essa sala da criança, ela precisa ter esses espaços que proporcione para ela ficar mais quietinha. Tem dia que ela não está muito bem ali, né, e ela não vai saber pedir isso. Então, como que a gente organiza esse espaço para a gente proporcionar isso para a criança? O livro que eu vou sugerir para vocês hoje, do Stacioli, ele fala sobre isso. E quando a gente para refletir, fala assim, nossa, é mesmo, né? De ter uma cabaninha, de ter um lugar com almofadas, de um aconchego. Depois eu vou trazer bastante fotos para vocês observarem na apresentação de hoje. E eu quero que vocês vejam isso. É possível a gente criar esses espaços. Não é caro, não precisa de luxo, não, assim, a gente que precisa ter um olhar para essas coisas, a gente precisa se atentar da necessidade, né, da importância dessas coisas. Então, olhar para os espaços e pensar como que a minha criança se relaciona com esse ambiente, com esse lugar, com esse brincar que eu estou proporcionando, com esses materiais, como que ela pode explorar isso? A forma que eu estou organizando tudo isso é propício para a criança fazer tudo isso? Então, são alguns elementos, né, para a gente refletir aqui. E até a questão, assim, de temperatura, esse espaço está muito quente, está muito frio. Às vezes a sala fica com a porta fechada. Quem está fora, porque a gente está naquela... A sala está acontecendo, aquela criançada tá toda, e às vezes a gente não se dá conta disso. Daí nós, né, que somos da equipe gestora, às vezes a gente entra na sala, não vê aquele bafo quente? Como que é estar para criança nesse lugar? Porque às vezes a criança está irritada, ela está tendo um ataque de birra, ela está mais chatinha, porque o ambiente está fazendo ela ser assim. Então, da gente ter esse olhar muito atento mesmo, né, para esses momentos. E aí eu trago aqui uma reflexão para vocês que eu acho muito importante para o nosso tempo e até mais para os pais que a gente lida do que para nós educadores, porque às vezes nós educadores a gente tem uma clareza sobre isso, mas os pais nem sempre, muito raramente, na verdade, eu diria pela minha experiência, né? Muitos pais e educadores estão hiperdimensionando os perigos e as ameaças ambientais e sociais, tornando-se superprotetores, supervisores implacáveis e avessos a riscos. Essa combinação prejudica e limita as oportunidades infantis, já que é fundamental que as crianças experimentem riscos e desafios para que possam aprender, por meio do lúdico, a lidar com eles.
As experiências lúdicas precisam ser encorajadas, reestabelecendo o equilíbrio entre as demandas de segurança e a necessidade infantil de brincar livremente, principalmente em espaços naturais. As mães ficam desesperadas, não ficam, gente? Se vai com esfoladinho no joelho, hoje a criança ir com esfolado no joelho é quase um maltrato. E na nossa época, a gente vivia com o joelho esfolado, né? Isso é infância, isso faz parte da infância, né? É óbvio que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter todas as medidas de segurança, mas até que ponto que a gente precisa impedir a criança? Porque assim, quanto menor a criança, mais ela vai ela tem a necessidade de se movimentar. Por que a criança, os bebezinhos, quando eles começam ali a ficar em pé, né, a tentar a andar, ou mesmo quando eles começam a andar, eles não querem subir nas coisas, escalar nas coisas? E isso, gente, é o corpo se desenvolvendo. Isso é uma necessidade. E aí, a gente vê crianças hoje que elas param, você leva ela para um lugar externo, a criança ela fica parada, ela não sabe como agir. Isso, assim, é uma loucura se a gente parar para pensar. E aí eu recomendo aqui para vocês aquele documentário, né? Eu sugeri na primeira aula o Começo da Vida 1, eu sugiro o Começo da Vida 2. E isso aqui, gente, é tema para trabalhar em reunião de pais. Eu gosto de fazer uma reunião logo no início do ano, antes de começar as aulas, e falar de alguns temas com os pais, que é normal a criança chorar, que a gente tem que ter frequência, né, levar a criança nos primeiros dias, que a gente vai acolher naqueles casos que a gente percebe que a criança está passando do limite do choro, que ela está muito desconfortável, a gente vai ligar para vir buscar mais cedo, explico do horário de adaptação, quando a gente vai fazer, sobre a criança brincar, dela cair, dela se sujar, porque às vezes assim as mães querem que as crianças vão penteadinhas para casa, impecáveis. E a infância que foi vivida ali nessa escola? O que é mais importante ali? Então, quando a gente traz esses temas para os pais e a gente faz eles refletirem, eles entendem sobre o nosso trabalho. Lembra que é nosso papel levar essas reflexões para os pais também, porque a gente, além de educar as crianças, muitas vezes a gente tem que educar a nossa comunidade. Eles precisam entender o que nós estamos fazendo ali, porque nós somos educadores e a gente sabe da importância de determinadas coisas, mas os pais não. Então a gente precisa se antecipar, isso é estratégico, gente. Um diretor de escola, ele precisa ser estratégico, tanto para lidar com seus funcionários, quanto para lidar com seus pais. Então, quando a gente tem um problema que a gente sabe ali que é recorrente, a gente se antecipa, faz uma reunião de pais, explica, oferece material. Eu não sei se vocês hoje, com essa questão da pandemia, né, eu acabei comprando um celular para a escola, então a gente tem um WhatsApp da escola que eu me comunico ali com os pais. E eu ofereço vários materiais informativos para os pais sobre desfraude, né, sobre essa questão da criança precisar brincar, dela não ficar tanto tempo na tela. Então a gente pode achar materiais, né? Hoje a gente tem, não precisa ser nada de artigo, nada muito difícil. Eu acho que quanto mais a gente consegue simplificar para os pais, melhor. Uma que eles nem sempre querem dedicar tanto tempo, né? Gastar com esse tipo de conhecimento. E às vezes eles não têm condições mesmo, né, de interpretar. Então, informações simples. Às vezes a gente dá uma pinceladinha ali numa coisa, olha isso, numa reunião de pais. E pouco a pouco a gente vai vendo que parece que é mais trabalho. Fala, nossa, Camila, mas eu já tenho tanto trabalho, você quer me dar mais um trabalho, eu tenho que educar minha comunidade também? Parece que é trabalho a mais, mas aí a gente evita tanto problema, gente, tanta reclamação que deixa de existir, porque os pais passam a entender sobre o nosso trabalho. Então, eu recomendo mesmo que vocês trabalhem isso também, né, nas reuniões de pais, e à medida que a gente vai trabalhando nas reuniões de pais, a gente vai também falando com os nossos funcionários, porque eles estão ouvindo ali a gente falar sobre isso, sabe? Então, a gente vai trabalhando nas duas frentes ali, tá? E aí eu trago uma frase da Jane Nelson, que eu gosto bastante, né? Que é: um joelho ralado se cura, a coragem ferida pode durar a vida inteira. É mais fácil, gente, a gente educar uma criança forte para ser um adulto forte do que consertar um adulto fraco.
podem acreditar sobre isso. Né? Quando a gente fica cerceando muito a criança dela fazer as coisas, né? Dela arriscar, porque a criança gosta de arriscar, é natural dela, né? Ela acha que ela consegue colocar a água no copo, então, e a gente, não, você não consegue, vai derramar. A gente nem deixa ela tentar. Se derramar, a gente limpa. Ah, eu vou colocar meu tênis. Não, vem cá que eu coloco para você, mais rápido. Né? E a gente vai tirando ali, pouco a pouco, a oportunidade dessa criança desenvolver a humanidade dela. Porque nenhum animal faz essas coisas que a gente faz. Essa questão da autonomia, né? Será que é nosso papel esse, enquanto educadores? Então, pensem sobre isso. Pensem sobre isso. E aí eu trago para vocês aqui uma citação do José Saramago que eu gosto bastante, que é a seguinte: o cérebro perguntou e pediu, e a mão respondeu e fez. Na verdade, são poucos os que sabem da existência de pequeno cérebro em cada um dos dedos da mão. Para que o cérebro da cabeça soubesse o que era pedra, foi preciso primeiro que os dedos a tocassem, que lhe sentissem a aspereza, o peso, a densidade. Foi preciso que se ferissem nela. Só muito tempo depois, o cérebro compreendeu que daquele pedaço de rocha se poderia fazer uma coisa que chamaria de faca e uma coisa que chamaria de ídolo. O cérebro da cabeça anda toda a vida atrasado em relação às mãos. E mesmo nestes tempos, quando nos parece que passou à frente delas, ainda são os dedos que têm que lhe explicar as investigações do tacto, o estremecimento da epiderme ao tocar o barro. Né? Então, às vezes a gente impede a criança fazer algo que é do desenvolvimento dela. Nós somos assim, quando a gente pega uma coisa diferente, a gente tem a vontade de pegar, gente. Quero pegar, quero ver uma coisa diferente que eu nunca vi, porque são os nossos sentidos ali, a nossa humanidade, a nossa natureza falando mais alto. E aí a gente tira da mão da criança. Não, isso aqui não é para você. Vê com os olhos, não é assim? Não é com as mãos. Será? Será que não é? Olha a importância de sentir o peso das coisas, de pegar, de manusear, de sentir as diferentes texturas. Quanto que isso traz para as crianças? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, se tem alguma questão. Que nem a Ivana fala da mãe que não entende por que o filho morde o amiguinho, né? Então, isso é importante. Às vezes, lá no primeiro dia, eu gosto de fazer reunião, essa primeira reunião antes de começar o ano, gente, eu falo tudo isso, sobre mordida, sobre o choro, né, nos primeiros dias, que é normal, que é importante ter a frequência. Então, a gente vai explicando e muitas vezes a gente pegar um texto mesmo e distribuir. Porque daí não é a Camila que está falando, não é a diretora que está falando que criança morde. Tem um artigo falando sobre isso, tem um texto falando sobre isso. Então, óbvio, né, elas ficam bravas mesmo, isso acontece, a gente tem que evitar ao máximo, né, eu sempre falo assim, a gente não, às vezes as minhas auxiliares falam assim, olha Camila, o Pedrinho ele tá mordendo demais, a gente tem que chamar a mãe para conversar, e geralmente a criança morde ali no seu 1, 2, às vezes nos 3 anos, né, mas é mais entre 1 e 2 anos que a criança morde. Gente, qual o sentido de eu chamar a mãe para conversar, para ela intervir com a criança sobre a mordida? Mordida tem que ser evitada. Então, se eu sei que o Pedrinho tá mordendo mais, fica alguém de sombra nele ali. Vai acontecer? Vai acontecer, que é inevitável, gente. Acontece, o meu filho já mordeu, já foi mordido, e falo de mãe, de quem já foi mordido e já mordeu. É ruim nos dois casos, né? É claro que a gente tem que informar a família, mas a gente nunca pode esperar que a família que vai resolver isso. Porque até em questão de desenvolvimento cerebral, a memória da criança, né, ela não alcança isso. Ela tem que ser impedida. Quanto menor a criança, vale mais a nossa ação do que a nossa palestra, do que a gente fica falando na cabeça da criança. É óbvio, a gente tira a criança, morder não pode, machuca. Quanto menos falar, melhor. Ele tem que entender, e tirar a criança mesmo, pega, né, não precisa pegar bruscamente, pega... Pedrinho, morder machuca, e tira ele de perto. E aí ele vai entendendo que morder machuca, né? E quando acontecer a mordida, levar o Pedrinho, vamos ajudar um amiguinho aqui, vamos limpar o machucadinho dele, olha como que ficou machucado.
Então, a gente vai mostrando para a criança ali, mas a questão, quanto menor a criança, é evitar mesmo. E explicar isso para as mães também. Falar, olha, a gente tem tantas crianças com tantos educadores, a gente faz ao máximo aqui, né, para que não aconteça, para evitar, mas isso faz parte do desenvolvimento da criança. Porque às vezes a gente não entende porque a criança morde. Então, pode ser que ela mordeu, porque ela estava numa disputa de brinquedo ali, aconteceu alguma coisa que ela foi e pegou o amiguinho. Mas existe uma questão das crianças que pouca gente sabe, que é, às vezes, você não precisa encostar na criança para ela se sentir ameaçada. Eu não lembro exatamente se o diâmetro é 30 centímetros dela, que às vezes num espaço de 30 centímetros, eu sei que é um espaço assim, que ela se sente ameaçada e ela pega e morde mesmo, né? Então, ou empurra, ou bate. Então, a gente tem que estar atento a isso e trabalhando isso com os pais, assim, eles precisam entender e oferecer recursos, porque não é a Camila, não é a diretora que está falando, ó, isso é algo que acontece, tá? E aí, continuando aqui, só tomar um... Durante a infância, as palavras nascem do corpo que se movimenta, né, que quer se comunicar, porque tem experiências e descobertas a compartilhar. Sua fala tem vida vivida e é preciso que dê à criança o direito de exercitar a linguagem oral. Observem, gente, 99% do que as crianças vêm falar com a gente são de experiências vividas. É ela vivendo e contando o que está acontecendo ali. E muitas vezes a gente não dá devida atenção a isso, a gente não escuta essa criança, né? Tá. Parem para ouvir, assim, acho que é um das habilidades que um educador tem que ter, assim, de maior importância, é o escutar, mas escutar com o coração, de estar ali, de fato, o que essa criança está me falando sobre, né? Às vezes ela está contando de algo da casa dela, e num primeiro momento, às vezes parece que o que ela conta pra gente não tem pé nem cabeça, né? A gente fala, nossa, o que essa criança está falando, gente? Né? Mas a hora que você para ali e faz algumas perguntas, demonstra interesse, você chega da onde ela quis, da onde que ela partiu, né? Então isso é importante que a gente tenha esse olhar atento mesmo, que a gente esteja aberto a ouvir, que a gente tenha essa consciência que a todo momento as crianças estão comunicando algo para nós. A todo momento, gente. A todo momento eles estão comunicando algo para nós, tá? E aí eu trago aqui alguns aspectos, né, para a gente preparar esse ambiente que a gente deve analisar, que a gente deve estar atento. Isso eu trouxe isso na nossa última aula e aí eu vou retomar com um pouco mais de detalhes aqui, né. Então a primeira coisa é sobre esse ambiente. Ele contribui para o autocontrole da criança? E aí é o que eu estava falando. A ordem exterior, ela precede a ordem interior. Então, um lugar que não é tão barulhento, que tem um som agradável, que tem pessoas tranquilas, que é um ambiente organizado, ele tende a proporcionar, ele tende que a criança tenha o mesmo comportamento, que ela fique ali, né? Pode ver, um lugar que as pessoas falam muito alto, as crianças tendem a falar muito alto. Se tem alguma coisa que não é para a criança pegar, não tem que estar ali para ela. Né? Às vezes a gente exige da criança algo que ela não pode nos dar. Quanto menor a criança, menos controle ela tem, gente. Ela age por impulso mesmo, tá? E aí na próxima aula que a gente vai falar do desenvolvimento cerebral, a gente vai ver sobre isso. Então, como que eu ajudo essa criança? Porque a gente tem que desenvolver esse autocontrole, obviamente, mas é um passinho de cada vez. Né? A gente precisa respeitar o desenvolvimento dela, a fase que essa criança se encontra do desenvolvimento dela. Esse ambiente, ele promove a independência? Ele oferece meios para as crianças fazerem as coisas por ela mesma? Então, a mochilinha dela está ao alcance dela? Eu tirei a blusa dela, ou mesmo ela mesma pode ter tirado a blusa dela. Ela consegue guardar na mochila dela? É claro que a gente sempre vai ter que ter, a primeira infância, gente, sempre tem que ter um adulto supervisionando. A gente nunca pode tratar a autonomia da criança como um abandono, tá? Então, sempre tem que ter um adulto ali como se fosse uma sombra, junto com ela. Mas intervindo quando necessário. E isso ensinar mesmo. Ensinar a criança a dobrar a sua blusa quando tirar e guardar na mochila dobrada. Eu quero morrer, gente, quando eu abro a mochila do meu filho e tá as coisas tudo revirado assim. Porque tá sendo ensinado alguma coisa lá na escola. Eu posso guardar as coisas de qualquer jeito.
E aí eu sempre falo, Rafa, mamãe não dobrou suas coisas para colocar? Você sabe dobrar, porque todo dia ele acorda, ele tira o pijama e ele dobra o pijama dele. Você não sabe dobrar sua roupa? Então na hora de guardar tem que dobrar aqui também. E a gente vai falar isso 1 milhão de vezes, gente, que faz parte, tá? Mas a gente precisa ensinar isso para a criança, ela se organizar. Nossa, é tão bonito quando a gente chega, porque a gente chega lá com os adolescentes, né? E a gente fala, nossa, que adolescente desorganizado, joga tudo. E quando que ele foi ensinado a não jogar? Quando que ele foi ensinado a guardar? Às vezes ele não foi. Não é inato, gente, não nasce com a pessoa, tá? Isso a gente precisa ensinar. Ensinar. Tirou do lugar? Guardou. A criança não sabe calçar o tênis ainda? Ah, pega ali para eu te ajudar a colocar. Sabe, você vai envolvendo a criança à medida da idade, de acordo com a idade dela, para que ela participe das ações e que ela vai se percebendo. Então, eu estou dando um banho na criança e a gente vai falando, vamos lavar agora o bracinho, vamos lavar o sovaquinho, e faz uma cocinha para... Demora o mesmo tempo de eu dar um banho sem narrar para a criança o que está acontecendo. Mas à medida que eu narro o que eu estou fazendo para ela, eu estou ensinando para ela o passo a passo das coisas. Vamos começar lavando a cabecinha, agora o pescoço, né? Isso e tal. Ao mesmo tempo que eu peço uma licença para tocar nessa criança, eu estou descrevendo para ela uma situação que está acontecendo ali, que para mim é óbvio, mas para ela não é. Joãozinho, eu tô vendo que seu nariz está escorrendo, posso limpar seu nariz? Né? E não chegar por trás da criança com aquele monte de papel. Já imaginaram alguém fazer isso com você, gente? Se não, nariz escorrendo, chega alguém por trás, você não sabe quem que é, com aquele bololô de papel, ó. É óbvio que esse adulto está sendo cuidadoso, ele está tentando limpar essa criança, que eu já acho que é um ponto, né, de cuidado. Mas como ele faz isso? E não demora mais tempo a gente pedir licença, a gente falar para a criança, né? Vamos limpar o seu nariz? Até para ela perceber que o narizinho dela está escorrendo, e à medida que ela for crescendo, ela ser capaz de ir lá pegar um pedaço de papel e limpar o próprio nariz. Daquilo causar um incômodo para ela. Certo? A sensação de capacidade. Então, à medida que eu vou permitindo que essa criança ela tenha uma independência, que ela faça coisas por ela mesma, ela vai se vendo como uma pessoa que é capaz, que é útil. Você quer pegar uma pessoa frustrada na vida, uma pessoa que é triste, é uma pessoa que se sente inútil, gente. Pode ver isso, gente que não sabe fazer as coisas direito. É uma pessoa que ela vai criando ali uma coisa tão ruim dentro dela. E a mesma coisa com as crianças, ter essa capacidade de, eu sou útil, eu contribuo para o meu ambiente, eu faço parte dessa sala, porque ao mesmo tempo, né, que ela está criando uma independência, uma responsabilidade, a sensação de capacidade, ela vai se vendo como parte daquele ambiente, eu vou criando um senso de pertencimento nela também. Olha quantas coisas no dia a dia, eu nem cheguei em atividades direcionadas ainda, né? Esse ambiente, ele promove o bom humor? E bom humor em qual sentido, gente? Dos seus educadores. Eu sei que todo mundo tem seus dias difíceis, né? Mas às vezes a gente trata um ou outro, que geralmente nas creches trabalham-se de equipes, né? Então eu tenho ali 2, 3 auxiliares numa mesma classe. Como que é o relacionamento dessas pessoas, né? Como que eu passo um ambiente alegre, um ambiente calmo, tranquilo? Aí entra a questão, né, que uma das participantes colocou sobre a grosseria, né, muitas vezes do educador. Como que é esse lugar, né? É um ambiente que é descontraído. Ele promove a autorresponsabilidade e aqui incentivar a cooperação da criança desde cedo. E desde cedo mesmo, gente. Criancinha de 1 ano, um pouquinho ali que já anda, ela consegue ajudar a guardar o brinquedo. É óbvio que a gente não vai deixar ela guardar sozinha, mas a gente vai fazer junto. Vem cá, vamos, Mariazinha, vem aqui ajudar a guardar as pecinhas. E a gente vai mostrando e vai fazendo junto com a criança. Quando ela chega lá nos seus 3, 4 anos, ninguém vai precisar nem falar. Agora hora de guardar o brinquedo, ela vai pegar a caixa e vai guardar. Né? É uma construção. É um ambiente que promove a segurança, e aí a gente tem que pensar na questão de ser livre de riscos mesmo, né? Um lugar que é em relação a quinas, dependendo da idade, se é uma sala com tatames, enfim, tem várias questões que a gente pode olhar sobre a segurança, mas também que seja emocionalmente seguro. Eu sei o que esperar dessas pessoas, ou cada hora, um dia a auxiliar, ela dá um chilique se eu faço uma coisa errada, outro dia ela é
gentil, ela é, né, ela chama a atenção de uma forma tranquila. Uma pessoa que ela oscila muito no seu humor, ela não passa segurança para a criança, porque a criança não sabe o que esperar dessa pessoa. Cada hora essa pessoa age de um jeito. Um dia ela pode ir lá e pegar o brinquedo, no outro dia ela já não pode mais. Ué, eu posso ou não posso? Olha que confusão, né? E aí quero trazer um pouquinho para vocês sobre Montessori. Montessori, ela dedicou boa parte do trabalho dela para o estudo do mobiliário, né, do ambiente escolar. E a intenção aqui, até no material que eu vou compartilhar com vocês de PDF, vai ter vários links sobre Montessori. Não é a intenção que a gente seja uma escola montessoriana, tá, gente? Não é isso. Mas Montessori, ela traz muitas contribuições para a gente. Algumas delas a gente nem sabe o porquê, né? E eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. E que eu acho que a gente pode tirar muita coisa boa mesmo para o nosso dia a dia, tá? Então, para ela, estruturar um bom ambiente é a porta de entrada para a liberdade, para a independência, para a concentração, né? É o começo ali da relação entre o adulto e a criança, de respeito, de paz, de reverência, porque é o que eu estava falando com vocês, esse ambiente mais calmo, mais tranquilo, ele reflete isso na criança, tá? E aí ela fala sobre os mobiliários. Eu acho que os mobiliários é o que mais está na moda, né? Hoje em dia as caminhas montessorianas, nas próprias casas, né? E a mãe às vezes nem sabe por que a cama é daquele jeito. Compra porque é bonitinha, algumas têm formato de casinha, tal, né? Mas o porquê do mobiliário? Então a Montessori, ela fala dos móveis claros. Por que móveis claros? Para a criança perceber a ação dela no ambiente. Então, se ela derrubou ali uma sujeirinha, ela consegue enxergar com muita facilidade que a ação dela teve um resultado naquele móvel. A mesma coisa dos móveis serem leves. Então, a criança ainda ela está ajustando o movimento dela no ambiente, né? É muito comum a criança esbarrando nas coisas. Quando o mobiliário ele é leve, à medida que ela esbarra, ela percebe a ação dela ali. Então, ela calcula melhor o movimento dela nas próximas vezes, né? Então, é essa a intenção dos móveis claros, leves, com o tamanho adequado da criança, que é para promover a independência mesmo. Então, as estantes leves, a caminha baixa, que é para que a criança consiga ir fazendo coisas de forma independente, de forma autônoma, tá? O ambiente com uma boa luminosidade, luz natural, um ambiente arejado, que é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Um lugar muito abafado, ele incomoda, e a criança nem sempre sabe falar sobre isso, né? Verbalizar isso. Um lugar neutro, sem muitos estímulos. A gente tem a falsa ideia que para ser criança tem que ser colorido, né? Quanto mais colorido, melhor. E não. Eu tinha até separado uma frase aqui para vocês, que eu lembrei dela, deixa eu ir procurando enquanto eu vou falando. Quanto menor a criança, o menor estímulo para ela já é um grande estímulo. A gente não precisa encher a criança de coisa, gente. Às vezes, até se a gente põe muita coisa, isso se torna estressante para a criança. A criança fica irritada, incomodada, tá? Deixa eu procurar a frase aqui que eu ia falar para vocês, que é uma frase do Chesterton, que ele fala assim: quando somos criancinhas, não precisamos de contos de fadas, só precisamos de contos. A vida pura e simples é suficientemente interessante. Uma criança de 7 anos se impressiona quando lhe contam que Tommy abriu a porta e viu um dragão. Mas uma criança de 3 anos se impressiona quando lhe contam que Tommy abriu a porta. É isso, né? Às vezes a gente vai no ambiente natural e a gente pega uma folhinha ali, uma pedrinha, a criança ela fica tão encantada, você fala assim, nossa, que ela tá, né? Tão encantada com isso. Ou ela tá ela descobre, pega uma garrafa de água e ela descobre que a tampinha ela abre e fecha, e ela fica ali tentando, e esse é o trabalho da criança, gente. É a exploração, é o descobrir. Pra gente parece muito pequeno, muito óbvio. Nossa, isso para ela é grandioso, é como se ela tivesse zerada mesmo, né? Ela tá chegando nesse mundo, quanta coisa nova. Então a gente não precisa, né, de um ambiente que super estimule, inclusive faz mal para as crianças. Em relação ao número de objetos, né? Poucos objetos, poucos brinquedos, gente. A criança ela não consegue fazer escolhas diante de muitas opções. Para ela isso mais atrapalha do que ajuda.
Então, a gente oferecer uma quantidade, a gente tem que olhar, né, o número de alunos que a gente tem na classe, e aí a gente fazer uma continha ali para um pouquinho a mais de objetos, de brinquedos, mas que seja limitado, que não seja muita coisa, porque isso mais perturba a criança do que ajuda, tá? E um ambiente ordenado, né? Formar na criança uma consciência de ordem material e temporal. Então, as crianças bem pequenas, elas não sabem ver a hora, não sabem, né, se localizar no tempo. Como que a gente ajuda elas? Lembra que a gente tem os elementos estruturantes? Então, a refeição, o sono, se de repente tem um banho ali que é numa mesma hora, o parque é numa mesma hora, a gente vai falando para a criança, ela fala assim, a criança tá chorando querendo a mãe, né? Ah, depois que a gente for no parque, é a hora da mamãe chegar. Você dá uma referência de tempo para ela e você vai ajudando, né? A gente tem aqueles quadros de rotina, muitas vezes ajuda. A criança, ela chega, né? Principalmente as crianças pequenas, se for com figuras ou fotos das situações, ela vai se aprendendo a se organizar no tempo. Ah, então primeiro vem isso, depois vem isso. É legal tirar foto com as crianças. Às vezes a gente pode pegar elas mesmas, né? Ah, vamos tirar uma foto da hora da refeição, da hora da escovação dos dentes, da hora do brincar. E aí organiza isso num quadro para elas. Isso passa elementos de segurança, que a criança consegue, né, se palpar. A criança precisa de concretude, gente. Tudo que é abstrato para a criança nessa idade confunde, ela não tem essa capacidade ainda. Então a gente tem que dar recursos para que ela consiga lidar com isso, tá? E aí vou falar de um aspecto aqui que é sobre os brinquedos, quis fazer uma observação a mais sobre isso. Então, a primeira observação é sobre a escolha. É muito importante que a gente observe o interesse das crianças nos brinquedos. E por isso que é importante a gente ter um educador que ele tenha um olhar ali para a hora do brincar. Não dá para o educador ele ficar no celular ou ser um momento de descanso para ele. Não é isso. Porque a gente vive falando que brincar é importante, não é? Eu acho que os educadores, eles são unânimes. Acho que ninguém vai chegar aqui para mim e falar, não, Camila, brincar não é importante. Eu acho que todo mundo aqui tem uma clareza disso e isso é uma coisa que a gente ouve com bastante frequência, né, nos ambientes escolares. Tá, então um brincar, ele é de extrema importância. E qual é a importância que eu dou para ele? Qual que é o meu olhar nesse momento? Né? Que à medida que eu observo as crianças brincando, eu sei dos interesses dela. Então, quais brinquedos que as crianças gostam mais? Ah, tem um brinquedo que elas não estão tendo tanto interesse ali nos bloquinhos de construtor. Por que será que ela não está tendo interesse? Será que ela está sabendo brincar? Às vezes, um adulto precisa sentar ali com ela algumas vezes e brincar junto. Ai, que tal se a gente fizesse dessa forma? Ou fazer perguntas, né? Porque a gente não tem que ensinar a criança a brincar, isso é dela, ela brinca. Como que a gente poderia criar uma torre aqui? Como você acha que a gente poderia fazer? Sabe, a gente vai instigando a criança e a gente vai entendendo o porquê que ela não tem interesse naquele brinquedo. E aí uma coisa que eu acho que é muito interessante da gente fazer é o rodízio de brinquedos. Então, escolher ali alguns, né? Ah, então eu vou ter por um período, né, um mês, aí vai da observação da turma mesmo, do interesse deles, né? Mas eu vou ter construtor, eu vou ter panelinhas, eu vou ter ferramentas, eu vou ter massinha. Então, por um tempo, são essas as opções das crianças. E aí eu também não preciso trocar todos de uma vez. Nossa, as crianças amam massinha. Então eu continuo deixando a massinha e eu troco as ferramentas por dinossauros. Então, eu vou fazendo esse rodízio, as crianças aproveitam melhor o brinquedo, elas criam maiores possibilidades, né? Elas não ficam perdidas nas escolhas delas. Então, eu realmente, assim, isso não só na escola, gente, eu faço isso na minha casa. Meu filho é um dos únicos na idade dele na família, então ele ganha muito presente mesmo, sim. E aí, às vezes eu guardo um determinado brinquedo, quando eu pego de novo, ele fica tão feliz, parece que ganhou um brinquedo novo. E era um brinquedo que estava ali. E o mesmo acontece com as crianças na escola, né? Então, eu acho que a gente tem que... É uma ferramenta bem interessante da gente usar com as crianças. E a última é sobre os brinquedos quebrados. Gente, brinquedo quebrado tem que sair do acervo. Não dá. Uma que a criança às vezes fica estressada porque ela não tá conseguindo brincar do jeito que é para brincar, porque o brinquedo tá estressado, e aí a gente tem uma birra ali. Olha quantas coisas a gente consegue evitar quando a gente se antecipa. A gente precisa se antecipar, por isso que é importante a gente ser observador mesmo. Então, ó, o brinquedo quebrou, quebra-cabeça, tá faltando peça, tira. Infelizmente não dá mais.
não funciona mais pra gente, tem que ser removido mesmo, às vezes é jogar fora, às vezes é doar para alguém, enfim. Então, eu realmente recomendo que de tempos em tempos, e isso pode ser feito dependendo da idade das crianças, até junto com as crianças. Gente, vamos ver o que está quebrado, vamos fazer uma seleção aqui e envolver as crianças nessa tarefa, né? Aí eu trouxe para vocês aqui algumas fotos para a gente conversar e para a gente observar. Eu sei que bastante gente acaba assistindo a aula aqui pelo celular, então vai ficar bem pequenininho, mas eu realmente recomendo que depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, que vocês parem e que vocês olhem com calma as fotos, apreciem mesmo, né? Muitas fotos daqui eu tirei do Instagram do Ateliê Carambola. Eu não sei se vocês conhecem, é uma escola de educação infantil em São Paulo. E, gente, eu sou apaixonada pelo Instagram deles, assim, eu até coloquei como referência no PDF, daí fica mais fácil para vocês, mas chama Ateliê Carambola, inclusive eles oferecem cursos, eu já fiz cursos deles para professores, educadores, e é sensacional o trabalho que eles fazem. Sabe o que é o mais legal? Que não é nada, deve ser uma escola caríssima, eu não tenho nem noção de uma mensalidade dessa escola, mas eu imagino que seja uma escola com custo bem alto. Mas o que eles fazem lá é mais sobre o conhecimento que os seus educadores têm do que os materiais. Então, eu acho que aqui é algo assim, é um pontinho aí para a gente refletir, tá? Então, essas imagens que eu trouxe para vocês, aqui tem uma imagem do Cesto do Tesouro, né? Eu acho que muitos devem conhecer essa atividade. E a gente sempre deve pensar, quando a gente coloca os materiais à disposição das crianças, né? Em inspirar a atividade delas. Né? O que isso que esse material que eu estou proporcionando para a criança vai trazer para ela, vai inspirar ela a fazer. Então, eu acho que isso é uma reflexão que a gente sempre deve trazer, tá? E aí eu quero que vocês observem aqui na organização intencional desses materiais. Então, a gente tem uma caixa de madeira ali, com uma almofadinha dentro, aí tem um lobinho encostado nessa almofadinha, em cima tem um paninho, um bebê, um passarinho. Olha quantos contextos, quantas narrativas esses poucos materiais podem trazer para as crianças, né? Embaixo tem um tanque de areia, e ali tem os caixotes, tem formas de bolo, tem utensílios de cozinha, e isso é muito legal, gente. Eu não sei se aí em Itaquá pode-se fazer isso, mas construir um acervo, às vezes, com doação dos próprios pais. Panela, forma, além, né, de não ter um custo, que eu acho que isso é muito bom, o peso dessas coisas, a textura dessas coisas é a textura da vida real. A criança está em contato com uma diversidade de coisas que fazem parte do mundo real mesmo, né? Então, a disposição dos materiais necessários ao desenvolvimento das atividades das crianças deve encontrar-se diariamente adequada aos seus interesses, a condição do tempo. Então, quando eu vou planejar, né, as minhas atividades, eu olho a previsão do tempo para aquela semana, eu vejo se vai estar chovendo, se vai estar um sol, porque às vezes está um sol tão gostoso. Olha o que dá para fazer. Ah, vai chover. E se essa semana eu propor brincar na poça de lama? Eu sei que algumas mães teriam um treco, né? Eu ouvi alguém falar isso, mas quando a gente fala para ela sobre isso com antecedência, a gente manda um bilhetinho, mamãe, essa semana nós verificamos que vai chover e nós iremos brincar na poça de lama. Então manda uma roupinha velha, né? Manda um chinelinho. Quanta coisa a gente pode proporcionar para as crianças sem gastar um centavo, gente, com isso, né? E da gente usufruir mesmo do tempo, dos espaços, né? Para que as crianças possam se engajar umas com as outras, e a alegria delas, gente, de brincar, de pular na poça da lama, né? Enfim. Quanto mais natural os ambientes, mais riqueza ele tem, né? Ali da gente levar a criança, às vezes tem um parque com muitas árvores ali, e a criança observar que as folhas, elas têm diferentes cores, né? Porque pelo menos no meu tempo, o sol era amarelo, o céu era azul, a árvore, né, era verde. Então a gente tinha ali uma rigidez nisso. E eu sempre gosto de observar, eu gosto do céu, né? E eu sempre chamo a atenção do meu filho para isso.
Falei, nossa, olha como o céu tá lilás hoje, olha daquele outro lado tá laranja, né? E aí agora ele mesmo, ele faz algumas observações, e desde muito pequenininho eu faço isso com ele, de abrir a janela e falar, nossa, olha que céu lindo, nossa, hoje o dia tá nublado, será que vai chover? E aí um dia ele virou pro meu marido e falou assim, papai, por que você nunca fala do céu? Então as crianças, elas estão atentas a isso, às vezes a gente precisa emprestar os nossos olhos, né? Para observar isso. Vamos pegar folhinhas hoje? Vamos fazer uma atividade com as folhas que estão no chão, né? Com os gravetos. Ai, Camila, eles vão furar o olho um do outro com os gravetos, né? Então, gente, essas atividades a gente não faz todo dia. E aí a gente pode organizar a sala em pequenos grupos. É óbvio que o meu educador ele tem que estar mais atento, ele precisa, mas será que é justo eu deixar de oferecer esse tipo de atividade para as crianças pelo meu conforto? Era sobre isso que eu falava lá no começo, quando eu falo do conforto do adulto, né? Eu vou deixar de fazer porque é bom para a criança, porque realmente é mais seguro para ela, ou porque eu não quero me colocar em uma situação que eu vou ter que estar muito atenta, né? Mas é possível, posso pensar numa organização da sala de levar 3 em 3, ou, né? A gente consegue, gente. E à medida que as crianças vão experimentando esses materiais, essas vivências, os acidentes eles vão reduzindo também a chance, né, de ter um acidente, alguma coisa, ela vai reduzindo também, né? Então trago mais algumas fotos aí com bastante tecido, eles usam bastante esses tecidos de chita, inclusive eles amarram o tecido num deck e faz um balanço para as crianças. Eu sou apaixonada, eu não tenho possibilidade de fazer isso na minha creche porque eu não tenho um deck lá e não tenho nenhuma árvore que seja forte o suficiente. Mas são possibilidades. Eu realmente recomendo que vocês deem uma olhadinha nesse Instagram, assim, se inspirem, porque tem muita coisa boa. Olha esse outro contexto que colocaram vários bloquinhos de madeira e alguns répteis, né? Às vezes a gente pode fazer, aqui em casa, meu filho ama dinossauro, então às vezes eu monto uma caixinha de areia. Não tem tanque de areia, na minha creche não tem tanque de areia, gente. Então às vezes a gente pega caixa organizadora, que seja mais baixa, e a gente pode ter uma caixa, não precisa ser tão grande, mas também não precisa ser tão pequena. Porque se ela for de um tamanho bom ali, dá para ficar umas 4 crianças brincando nela. E você põe areia nessas caixas e depois dá para tampar e guardar. E aí, né, coloca os dinossauros ali na areia. Quais contextos essas crianças vão criar a partir disso? E por fim tem uma foto ali da sala de aula mesmo, né? Então vejam que tem bastante detalhes das produções das crianças. Os móveis são baixos, são claros. Aparelho de telefone, máquina fotográfica, computador, tudo, né, materiais que são inúteis para as pessoas, devem estar quebrados, mas que para a criança eles adoram, né, brincar com esse tipo de coisa. Se você pega um controle remoto de verdade, dá um para a criança da Fisher Price, de quase R$ 200, que acende, canta, não sei o que, qual que ela vai preferir, gente? O de verdade. O de verdade, né? Ainda bem. Aqui é uma sala dos pequenininhos, né? Então, vejam, poucos materiais, mas a disposição, né, desses brinquedos, desses materiais, assim, ela é intencional, tem um adulto por trás ali. E na hora de brincar, ele não vai precisar intervir, ele vai observar, né? O que essa criança criou a partir disso? Então, às vezes, eu não sei, aí em Itaquá, aqui em Mogi antigamente tinha, agora os pratos são de vidro, né? Mas antes tinha uns pratinhos azuis de plástico, que eu usava na merenda. E aí trocava plástico, troca de tempo em tempo. Então, às vezes, na própria merenda dá para montar um acervo das colheres de pau, dos pratinhos, às vezes as latas de leite a gente aproveita, as caixas de papelão, gente, aquelas crianças, eles amam brincar com caixa de papelão. Não sei se vocês proporcionam isso para eles, a gente separa, né, vê o dia que vai chegar os pães, porque tem que ser uma caixa com uma estrutura boa, que não seja uma caixa tão mole, porque eles gostam de entrar dentro da caixa, enfim. Mas é lindo de ver, né, que a gente não precisa de nada muito caro ali, a gente não precisa de luxo, a gente precisa do conhecimento, né? Olha o cantinho da leitura com umas almofadas, bonecas, tapetinho. Isso, às vezes tem uma mãe que faz crochê, a gente compra a linha e ela faz um tapetão pra gente, né? Então, de trazer a comunidade para participar, olha, a gente está querendo fazer isso.
Na minha creche, a gente tinha uns cobertores que eram gigantescos. E aí, a gente conseguiu uma mãe que era costureira, ela partiu os cobertores e fez, né, a barrinha ali pra gente. Gratuito, gente, gratuito. Então a gente resolveu um problema, né, que ficava um cobertor para 2 crianças, que não tinha sentido, né, tinha que colocar os colchões pertinho para conseguir cobrir 2 crianças. E aí a gente conseguiu fazer essa divisão. Então, às vezes, é trazer a comunidade mesmo a participar disso. Às vezes é uma avó, né, que costura, que pode ajudar, envolver todo mundo, né, as pessoas começarem a ver. E o registro fotográfico, gente, no Ateliê Carambola, inclusive, eles têm um curso sobre isso, da importância dos educadores fotografarem, filmarem, e isso é muito rico mesmo. A gente começou a fazer isso lá na creche, né, e é tão lindo quando a gente monta uma apresentação, daí na reunião de pais, porque a gente não tem muito papel para apresentar para os pais, né, as crianças não fazem muita atividade de folha, são vivências. E aí, a hora que os pais começam a observar as fotos, eles ficam encantados e a gente monta os murais. Então, ao invés de colocar, né, que na escola geralmente, muitas escolas têm aqueles murais, e aí coloca 20 desenhos pintados, tudo igual ali. Ah, é o coelho da Páscoa. Você colocar as fotos das crianças fazendo uma pintura, fazendo uma vivência, é muito diferente. A gente traz vida para a creche, né? E traz valor para o nosso trabalho, aquilo que eu falava na primeira aula. A gente constrói isso com os pais, a gente constrói isso com a comunidade, faz parte do nosso papel mostrar para eles o nosso trabalho, porque eles não sabem mesmo, né? O que eles sabem sobre a creche é o que ouviram falar, né, de antigamente, e mudou muito. Acho que hoje a gente tem uma concepção de educação, geralmente a gente segue um currículo, a gente tem objetivos, e então eu sempre estou falando isso para os pais, olha, os objetivos eram esse, a gente conseguiu isso, e eu percebo uma diferença mesmo, né? Então, olha como, né, poucos materiais que permitem que a criança age sobre eles e não se ocupe. Porque hoje, o que acontece, né? A criança não enche o saco, né? Quando ela tá com o celular. Por quê? Porque ela tá ocupada. Mas ela está agindo ali naquele jogo, ou seja, ela não está. Não está. A gente tem que valorizar essa ação mesmo. Olha aqui nessa foto aqui embaixo das palavras, dos poucos materiais, né? A caixinha com paninho em cima, que é um lugar para se esconder ali, para se aconchegar. Tá vendo como não é difícil a gente criar, né, esses ambientes? Aquelas pinhas, né, que caem de árvore também dá para trabalhar com as crianças, é óbvio, é pontudinho, tem que ter uma atenção, tem que estar junto, mas é um material que é bacana de trabalhar com as crianças. Chocalhos, muitas coisas de crochê. Se vocês observarem, as crianças gostam de ficar colocando o dedinho assim, ficar brincando com os dedinhos nessas toalhinhas de crochê, e isso é coisa de vó, a vó faz isso, a gente consegue com uma certa facilidade, né, esses materiais, essas argolas de madeira. Vejam, né, o paninho, eles colocaram um paninho dentro da argola ali, para ver como que vai ser a interação dessa criança, né, com esse material. O menininho dentro de uma bacia, com esses cilindros, né, as formas, os elementos naturais. Olha que adulto cuidadoso, gente, em preparar isso, essas bacias. Tem algumas colheres, as flores ali dentro, tem água, não sei se na foto de vocês fica tão claro, mas essas bacias estão com água e as flores estão boiando nela. Uma outra possibilidade também é de congelar materiais, congelar um brinquedo ou congelar elementos naturais e depois as crianças brincarem com esse blocão de gelo. E aí elas vão vendo essa água derreter. Eu não preciso falar sobre a transformação da água, né, o estado da água, mas ela está observando ali uma transformação. Olha que riqueza, né, de possibilidades. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, que eu estou vendo que está chegando mensagem aqui. Flávia, amiga maravilhosa. Unidades, tanto fazendo espaço com natureza como folha, simples e intencional. Tem gente que já conhece o Ateliê Carambola, brincar heurístico, né? Então tem o Paulo Fock que fala sobre isso. Inclusive o Paulo Fock, eu não sei se ele faz uma assessoria ao Ateliê Carambola, mas eles têm ali uma parceria de trabalho, na mesma linha de trabalho, tá? E a questão do aconchego, né? Olha que gostoso ter um livro, o livro ser disponibilizado num lugar com tapete, com almofada, com um tecido amarrado. Não é diferente, gente, da gente
ter um cantinho da leitura no monte de mesa, é outro olhar, né? E aí eu queria falar aqui sobre a leitura, especialmente nessa parte de aconchego. O aconchego, ele engloba muito mais coisas, mas eu acho que a leitura, ela tem um papel fundamental ali na criação do vínculo, aquele adulto que leu antes o livro, que faz vozes, ou que ele vem com algum acessório para fazer essa leitura com as crianças, que depois que ele lê, ele passa o livro para que cada um tenha a oportunidade de folhear e ver as ilustrações na sua perspectiva ali, na sua mãozinha, porque isso, né? Lembra a questão dos sentidos para as crianças? Então, assim, de incentivar mesmo, gente, que a leitura, ela tem que ter um lugar diário na escola, desde dos pequenininhos. E ler a leitura de leite, aquela leitura que é prazerosa, não é para fazer perguntas sobre a história, mas para falar sobre a história. Nossa, eu gostei dessa história por causa disso. Olha, eu escolhi essa história de bruxa porque eu adoro história de bruxa. E essa bruxa era boazinha, ou essa bruxa, o que será que ela vai fazer? Então, assim, eu vou fazendo alguns comentários ali com as crianças e eu vou criando um comportamento leitor nela, eu vou ensinando ela sobre isso, desde muito pequenininha. Então, eu realmente acho que assim, a leitura ela tem que estar presente. Uma outra coisa assim, que a gente começou a fazer na pandemia e que foi um resultado muito bacana foi o trabalho de poemas com as crianças. Eu acho que na creche a gente não traz tanto a questão do poema, da poesia. E as crianças elas estão numa idade tão favorável à memorização, né? Nos primeiros anos ali a memorização ela é muito forte para as crianças, elas gostam disso. E a gente começou a fazer, eu fazia o PDF, fazia um PDF bonitinho no Canva e eu mandava para os pais pelo WhatsApp, falava, ó, essa semana a gente vai trabalhar esse poema. Então as educadoras liam na classe e mandava o PDF para os pais e uma auxiliar gravava um áudio da leitura desse poema também, para eles ouvirem em casa com os pais. E foi muito bacana o resultado dessa ação que nós tivemos. As crianças gostam, memorizam. Então, as atividades da vida prática, então, além de trabalhar no contexto, né, tô na hora da alimentação, ensinar sobre isso e tal, a gente trazer algumas propostas, aí aqui uma coisa direcionada mesmo. Montessori tem muito isso, as atividades de transferência, né? Então, ó, o menininho, ele tá com uma jarrinha, geralmente usa utensílios de tamanho pequeno, tá, gente? Então, para ele servir no copo da criança, ter oportunidade de treinar esse tipo de coisa. Atividade com o pregador, que a criança, né, desenvolveu um movimento de pinça, que é extremamente importante. A menininha ali tá com uma esponjinha, ela tá transferindo água de um pote para o outro. Então, a da criança descascar a sua própria fruta. Aqui tem uma almofadinha com os botões e aí tem os paninhos para as crianças aprenderem a abotoar, né? E a mesma coisa o tênis. Tem umas tabuinhas que a gente tem o desenho do tênis e é para a criança aprender a amarrar o tênis. Mas nada impede de usar o próprio calçado dela, para ela aprender a dar o lacinho, né? Então, é óbvio, a gente tem que ir olhando a idade da criança para fazer isso, mas são algumas atividades que são muito simples. O ano passado eu comprei esses pompons coloridinhos, não sei se vocês conseguem ver aí tá o azul, mas eles têm os coloridos, eles são bem baratinhos, e eu comprei uma quantidade boa para a creche e comprei pinças de plástico para as crianças transferirem, né? Pega um pomponzinho e passa para o outro potinho. Parece uma atividade boba, mas se vocês observarem a concentração dos bebês, porque a gente faz isso com a turminha do inicial, com a turma do infantil 1 também, mas a gente já começa no inicial. A concentração das crianças numa atividade dessa assim, é de encher os olhos, é a coisa mais linda mesmo. Então aqui tem várias propostas, né? Tem de passar grãos de um potinho para o outro usando a colher, tem o uso da pinça para fazer isso, a descascar a própria fruta, do botãozinho. Então são algumas atividades direcionadas que a gente pode propor para a criança. E valorizar as produções das crianças. Então que a gente tenha isso, né, espalhado pela creche, seja por meio de fotos, seja por meio dos trabalhos mesmo das crianças expostos, né, na própria sala, e sempre se atentando à altura que isso está. Que seja numa altura que eles consigam ver. E aí vocês vão observar que eles levam um amiguinho para eles mostrarem o trabalho deles, eles conversam sobre isso. Por quê? Porque é importante para eles, né, observarem isso. Então é algo que tem que fazer parte do nosso ambiente, né. Nos primeiros anos de vida,
Acho que alguém está com o microfone aberto. É a Neuza. Se você puder fechar o microfone, Neuza. A gente não consegue, né, Gabi? Ah, conseguiu, deu certo. Nos primeiros anos, devemos alimentar a mente e a imaginação das crianças com ilustrações, histórias e fatos. Devemos aproveitar o entusiasmo próprio dos primeiros anos de vida para que as crianças mergulhem fundo nos assuntos trabalhados. A mente imatura é mais adequada para a absorção do que para o argumento. Ela é mais propícia a procurar entender como as coisas funcionam. Como adultos, tendemos a evitar trabalhos de memorização, porque nós os julgamos difícil e tedioso, mas a maioria das crianças pequenas se divertem com a repetição e com a familiaridade das palavras memorizadas. Então, é o que eu falava dos poemas, próprio parlenda, trava-língua, eles amam brincar dessas coisas, gente. E é na brincadeira mesmo, você está brincando, você está trabalhando com a questão da oralidade, está desenvolvendo a memorização, porque na educação, quando a gente fala de memorizar, parece até que é um palavrão, né? Que virou como se fosse algo proibido, que memorizar é ruim. E na verdade não é. Né? A gente precisa dessa habilidade. É óbvio que a gente tem que saber trabalhar isso da melhor forma possível, mas quando você traz, né, essas brincadeiras orais, musiquinhas mesmo, é agradável para a criança, ela está brincando. Né? E ela está exercitando uma habilidade que vai ser importante lá na frente para ela também. E prova disso, a gente observa a própria criança. Quantas vezes eles não pedem para ler o mesmo livro para a gente? Eles querem aquilo de novo. A gente não aguenta mais às vezes. E eles querem de novo, porque é deles, é da natureza. Essa mente, né? O estágio do desenvolvimento cerebral deles pedem por isso. Então a gente tem que aproveitar isso da melhor forma. A gente pedir para uma criança ali durante a primeira infância argumentar coisas, não é uma habilidade que ali está, né? Isso tem a ver com as funções executivas que vão se desenvolver ao longo da vida, mas não é o que ela tem de melhor ali, não é o momento dela. Agora, a questão da memorização, não, a gente tem que usufruir isso da melhor forma possível mesmo. E aí deixo 3, assim, depois de todas essas reflexões, dessas inspirações, né? Deixo 3 questionamentos aí para vocês pensarem com as equipes de vocês, né? Será que nós usufruímos de todas as possibilidades do brincar? Será que nós somos constantes nas nossas intencionalidades? Porque a gente tem que ter intenção mesmo, né? Nós temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Ouvir com o coração, como eu falei. Acho que são 3 questionamentos que a gente tem que estar sempre se fazendo ali quando a gente trabalha com criança. Embora o brincar esteja presente em todas as culturas, a brincadeira não é inata e espontânea, como muitos pensam. Crianças aprendem a brincar brincando, interagindo com seus colegas, com os objetos informados pela cultura no meio que vivem. Quando acompanhadas por um adulto que proporciona diferentes contextos e oportunidades de ampliar conhecimentos, que auxilia e alimenta essa atividade, a brincadeira ganha qualidade, plasticidade, expressividade, terreno fértil no qual se alimenta a própria criatividade. Então é óbvio, né, que a criança ela sabe brincar, o brincar ele é livre, né, em muitos momentos, mas assim, o adulto ele tem que estar ali como se fosse uma sombra, gente, é isso. A intenção é que o adulto seja cada vez menos necessário. Deixa eu só olhar como que está minha bateria aqui. Que ele seja cada vez menos necessário, mas se a criança precisar, ele está ali. Ele está pensando naqueles contextos do brincar, como que eu enriqueço isso? Né? E à medida que eu vou oferecendo esses materiais, esses contextos para as crianças, eu vou observando para eu intervir numa próxima vez. Isso aqui não deu muito certo. Por que não deu certo? O que eu poderia modificar aqui? Qual elemento a mais eu poderia acrescentar nesse contexto? Então, esse adulto que ele está participando, mas sutilmente, né? De uma forma sutil mesmo. E aí, o adulto preparado, de certa forma, não tem como a gente falar do ambiente sem falar do adulto, né? Então, ao longo aí do que a gente foi refletindo na aula de hoje, a gente foi falando da pessoa que está por trás disso.
mas quero fazer algumas observações para vocês, né? Que nada adianta a gente ter um ambiente preparado se esse adulto não estiver preparado. Não adianta ter material caro, não adianta ter material montessoriano se eu não sei para que serve. Então, eu tenho lá, né, a caminha Montessori, mas aí eu ponho o portãozinho na porta para a criança não sair. Tem sentido, né? Não tem. Então, a gente precisa estar preparado para entender essa criança. E eu listei aqui alguns pontos que eu acho extremamente para esse adulto, né? Que não tem como uma pessoa que trabalha com educação não ter isso aqui. Que a primeira delas é o conhecimento das fases do desenvolvimento infantil. Eu preciso entender dessa criança, como que essa criança funciona, por que ela é do jeito que ela é, o que eu posso esperar dela, o que é justo que eu espere dela, porque às vezes a gente espera um comportamento da criança que neurologicamente ela não é capaz de ter naquele momento, né? Ela vai se desenvolver, mas eu esperar que uma criança de 2 anos não morda, não é real, né? Não dá. Por isso que eu tenho que estar ali impedindo essa ação, ensinando repetidas vezes. E não é uma vez, gente, é 1 milhão, é várias vezes mesmo. Isso faz parte, né? Até porque a memória das crianças, quanto menor a criança, menor é a memória dela. Menor é o tempo de concentração. Ela esquece mesmo das coisas. Por isso que a repetição ela é importante. Esse adulto, ele respeita o espaço da criança e permite que ele seja ela? E aqui, o que é essa criança ser ela, né? Que às vezes fala assim, nossa, então, não posso intervir, eu tenho que deixar a criança ser do jeito que ela é? Não. Mas as pessoas, elas são diferentes, e a gente percebe isso enquanto adultos, né? Cada um tem um temperamento diferente. E assim, eu não vou me aprofundar nessa questão dessas diferenças, a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil e tal, mas existem várias linhas assim que eu deixo como dica para vocês estudarem, pesquisarem um pouco, que falam um pouco sobre os tipos constitucionais das crianças, de como que é cada criança. Então a gente tem a linha Waldorf, que fala sobre isso. Então, eles separam as crianças, os tipos constitucionais, em criança cabeça grande, cabeça pequena, como que é? Grande, pequena, cabeça pequena, rica em fantasia, pobre em fantasia, e tem mais um que eles falam. Pobre em fantasia, né? Nossa, esqueci agora, gente. Depois eu vou me lembrar, eu coloco lá para vocês. Mas tem 3 aspectos das crianças que eles linkam, né? E aí são características. Então eu tenho uma criança que ela é naturalmente mais tímida. É claro que eu tenho que ajudá-la a lidar com essa timidez, mas eu querer mudar, que ela seja, né, uma fanfarrona, isso não é natural, não é do temperamento dela, não é do tipo constitucional dela. Aí eu me aprofundei mais no estudo dos temperamentos, dos 4 temperamentos de Hipócrates. E eu tinha um livro que eu fiquei em desespero, que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não emprestei esse livro para ninguém. Daí eu lembrei que eu emprestei para uma amiga minha, que ela estava com uma dificuldade com o filho e tal. E a gente entender essa questão dos temperamentos, para mim é a linha que mais fez sentido ali. Então, que são 4 temperamentos das pessoas, de qualquer um, que a gente nasce. Isso a gente nasce e a gente não muda. Que é o colérico, sanguíneo, melancólico e o fleumático. Então, cada um desses tem uma característica particular. E com cada um deles a gente lida de uma forma diferente. Então não dá... Sabe aqueles pais que chegam e falam assim, eu tratei meus filhos tudo igual? Que triste, porque eles não precisam que tratem tudo igual. Cada um tem uma necessidade diferente. E não é diferente na escola. As crianças também têm necessidades diferentes. E a gente precisa respeitar esse tipo constitucional dela. Como que ela é? É uma criança que ela é mais tímida? É uma criança que ela é mais falante? Porque senão a gente fica querendo mudar a natureza da criança. E a gente não pode. Como que eu lido com isso? Como eu ensino aquela criança que fala demais, que ela tem os momentos corretos de falar e que, né, em determinado momento ela está atrapalhando? Então é sobre isso, é a gente olhar para essa criança na individualidade mesmo, na necessidade dela e como eu vou lidar com cada uma delas. Esse adulto, né, ele permite que a criança teste sua força e sua capacidade,
Porque às vezes o adulto ele está numa posição de superioridade e que assim, não, a criança não pode fazer isso, né? Só que ela precisa testar algumas coisas. Quando uma criança ela enfrenta a gente, às vezes ela testa um limite, isso faz parte de estar virando gente, de saber até que ponto que ela pode ir, né? É óbvio que a gente não tem que ceder a isso, que a gente tem que agir sobre isso. Às vezes eu fico com bastante receio de como falar, porque assim, em nenhum momento a gente deve ser permissivo, gente. Não pode fazer isso. É um grande problema da educação que a gente tem hoje em dia, assim, os pais serem permissivos, e não é sobre isso. Mas é da gente também permitir que essa criança, às vezes, argumente, dela questionar o porquê não de alguma coisa, né? Não, não é não. Mas por que não? Não, a gente não vai porque a gente tem isso para fazer agora, não é o horário. Amanhã a gente vai no parque, por exemplo. Né? Então, é sobre isso, assim, da gente permitir que a criança teste mesmo, né? A sua força, a sua capacidade, que ela exerça isso dentro do limite, óbvio, né? Esse adulto, ele não faz para a criança o que ela pode fazer sozinha, que era o que a gente já conversou um pouco lá atrás, né? A gente respeita o tempo da criança, o seu processo de aprendizagem. Inclusive, às vezes a gente sabe que a criança não consegue determinada coisa, mas a criança está querendo tentar. Vamos deixar ela tentar antes? Falei assim, ó, não, tudo bem, você quer tentar, tudo bem, mas eu tô aqui se você precisar de mim. Ela vai te chamar, pode ficar tranquilo que vai te chamar. Então a gente dá esse espaço para a criança, né? Um adulto que ele é consciente de si, das suas limitações e das suas potencialidades, porque nós temos as nossas limitações também, gente. E assim, a gente tem que ter clareza nisso. Eu acho que às vezes na educação a gente se coloca numa posição de que a gente nunca erra. Então, assim, eu nunca posso pedir desculpas para a criança, porque a gente vai falhar, gente. Eu falho. Eu tenho bastante conhecimento, eu estudo sobre isso, eu tenho me dedicado a estudos referente a tudo isso por alguns anos. Eu erro aqui com meu filho às vezes, e eu falo, nossa, filho, não foi legal isso que a mamãe fez, né? Me desculpa, né? E vamos começar de novo. É isso, a gente pedir desculpas às vezes para a criança, a gente assumir um erro diante da criança, não tira a nossa autoridade. A gente mostra para a criança que a gente não é perfeito, e isso é muito bom, porque é horrível você conviver com pessoas que parecem perfeitas, porque ninguém é, na verdade, não é? Acho que quem teve a oportunidade de lidar com uma pessoa que às vezes parece que é perfeita, é horrível lidar com uma pessoa assim. Ela te coloca numa posição ali muito ruim mesmo, né? Então, não, eu tenho as minhas limitações, às vezes eu vou errar, principalmente em pessoas que trabalham em equipes nas salas, né? A pessoa ela tá vendo que ela não tá dando conta, tá um chororô e ela tá perdendo as estribeiras. Essa pessoa sai da sala, né? Ela tem ali um entrosamento com o colega dela de equipe, de sala, e ela fala assim, olha, eu tô precisando sair e dar uma respirada. E ao invés de explodir com as crianças, ela vai lá, toma uma água, agora que ela volta, ela voltou, opa, estou em condições de ter uma postura de adulto e não de fazer birra junto com a criança. Maravilha! É sobre isso, não é sobre ser perfeito, gente. Isso é uma coisa que eu gosto de falar, porque às vezes parece, nossa, Camila, isso é inatingível a gente fazer tudo isso, né? Não, é a gente se autoconhecer, a gente se perceber mesmo, conhecer as nossas limitações, até que ponto que eu consigo ir. Eu consigo ir até aqui nesse momento, então é até ali que eu vou. Quais estratégias, como de planejar, quando a gente faz algo errado, né? Eu gritei com a criança, por exemplo, né? Perdi minhas estribeiras, eu gritei e tal. Numa próxima vez, como que eu quero agir se isso acontecer? A gente refletir sobre isso nos ajuda numa próxima vez a agir diferente. Isso vale para a vida, viu, gente? Isso vale com o marido, com um amigo. Poxa, isso aqui eu não fiz legal. Uma próxima vez que acontecer isso, eu vou fazer assim, 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 assado. Né? Isso nos dá recursos para a gente ir melhorando mesmo, da gente se perceber e ir melhorando no dia a dia. O adulto preparado ajuda as crianças a encontrarem significado no que elas fazem, no que encontram e no que vivenciam. Né? E aí eu termino a minha apresentação aqui para vocês com essa foto. É uma sala montessoriana, tá, gente? Não é a minha intenção que a gente seja uma escola montessoriana, mas ela traz algumas reflexões para nós. E eu vou terminar nosso encontro hoje fazendo uma pergunta para vocês. Por que numa sala que eu tenho 16 crianças, eu tenho que ter 4 mesinhas com 4 cadeiras cada uma para todo mundo ficar sentado ao mesmo tempo?
principalmente a educação infantil. Por que eu tenho que ter 16 de cada? Será que todo mundo precisa tudo igual a todo momento? Né? Olha a riqueza ali, a gente vê uma boa quantidade de crianças, a gente vê 2 adultos nessa sala e as crianças, né, organizadas de diferentes formas. Pode parecer difícil no primeiro momento, porque as nossas crianças, elas estão dentro de uma caixinha, que tem que ser assim. Então, a gente, é muito comum, criança muito pequena fala assim, você não deu nenhuma atividade de folha, ela fala, hoje não vai ter lição. Só que você desenvolveu várias atividades ali com ela, direcionada e tal. Por quê? Já está tão enraizado, os próprios pais, né, falam, não teve folhinha, e isso é um tema também para ser trabalhado com os pais, né, principalmente na educação infantil. Será que é só folhinha que é lição? Será que é só o papel? Então, quando a gente começa a trazer o registro fotográfico, e eles começam a ver uma cena como essa, das crianças trabalhando, das crianças concentradas, eles começam a entender mais sobre isso. Tá? Então, eu acho que eu termino aqui com essa reflexão que eu acho que é de extrema importância. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os materiais que eu vou disponibilizar para vocês no PDF, tá? Então tem alguns textos, eu recomendo para vocês, além do Instagram do Ateliê Carambola, é um site chamado Lar Montessori. Quem escreve esse site é o Gabriel Salomão. Eu já fiz, ele é um especialista em educação montessoriana, né? Eu já fiz 2 cursos dele, adorei, assim, a título de conhecimento mesmo, porque eu gosto do assunto, né? Eu gosto da abordagem de Montessori, apesar de eu não concordar com tudo, né? Então, eu trago alguns textos desse site para vocês. E tem 3 vídeos de um workshop gratuito que ele fez no Instagram, que é a aula 1, 2 e 3. Não são aulas longas, tá, gente? Que foi quando ele foi lançar um curso dele, ele deu 3 aulas gratuitas. Mas só essa aula gratuita valeu muito a pena, tá? Foi muito bacana mesmo. E tem um outro videozinho de uma escola Montessori, de crianças 0 a 3 anos, para vocês verificarem. E deixo o site lá do Lar Montessori, porque eu separei alguns materiais para vocês, mas tem muita coisa boa lá para trabalhar com os professores, para compartilhar com a equipe. Muito bom mesmo, tá? Eu vi que teve gente que levantou a mão, eu já deixo vocês falarem, tá? E o livro que eu vou sugerir para vocês hoje é o Diário do Acolhimento na Escola da Infância, do Stacioli. É um livro, assim, que ele é maravilhoso. Eu não tenho ele físico, eu só tenho ele no e-book, que foi um arrependimento. Eu comprei. Olha, já tem a Adriana, já até disponibilizou o link pra gente. Oi? Não está compartilhando a tela. Ai, não tá compartilhando? Eita. Tinha ligado e aí a pessoa cortou o seu... Então, peraí, desculpa que eu não vou... Retomar. É verdade. Não estava mesmo, me perdoe, gente. Aqui. Bom, aqui são os links. Aqui a fotinho do porquê vocês viram, né? Essa fotinha aqui vocês viram quando eu falei porquê Tá. Tá nos links. Então tá. Daí os links eu vou compartilhar um PDF específico com vocês. E aqui tá o livro do Stacioli. Esse livro, gente, ele é uma delícia, assim. Ele traz algumas reflexões desse acolhimento, desse cuidado com a criança, sabe? De coisas como, assim, você ter uma toalha de mesa nas mesas da merenda, de você servir às vezes, né? Eu sei que nem sempre, dependendo do número de pessoas, é possível, mas servir alguma coisa numa xícara para as crianças, sabe? Utensílios que trazem que a gente compartilha com as crianças um pouco da vida adulta, de certa forma, né? E tem uma história com meu filho que aconteceu recentemente. Ele é minha cobaia, eu falo, porque eu vivo algumas coisas, ele me faz enxergar coisas como essas que eu estou dando exemplo que esse livro traz, que a gente estava no mercado e aí ele toma Nescau, ele gosta de Nescau, né? E a gente estava no mercado e ele viu aquela caixa sabe a cápsula de café? Eu tomo café de cápsula, né? Eu e meu marido. E aí ele viu a cápsula de Nescau. Ele falou, mãe, tem café de Nescau. E aí a gente comprou a caixa do Nescau para ele, né? E aí, tudo bem, tava tomando, gostou. Passado uns dias ele falou assim, mãe, eu queria tomar na xícara amarela.
A xícara amarela é aqui, eu e meu marido tomamos café. E aí ele toma naquela xícara, eu devia filmar qualquer dia para mostrar, assim, ele se acha, assim, ele se percebe que ali tem uma coisa, assim, de se achar importância por tomar o Nescau de cápsula, né, igual a cápsula do nosso café, na mesma xícara, né, de porcelana que a gente. Então é sobre isso, assim, e esse livro ele traz muito desse aconchego, assim, ele traz muitas reflexões, né, eu só tenho ele em e-book. Eu recomendo que quem for comprar, compre o livro físico, porque é um livro, assim, pra gente rabiscar mesmo, pra gente, né, usar, é um livro muito gostoso mesmo. Fica aqui minha sugestão para vocês, tá? Além disso, eu separei uns outros livros que eu acho que é bacana. Depois eu posso até colocar foto para vocês, se vocês quiserem, tá? Um deles é esse daqui, que chama Mamãe, Você Pode Ir. Ele fala sobre a ansiedade da separação. É um livro para criança. E aí, no final, uma psicóloga, ela fala sobre essa questão da ansiedade da separação. Porque as mães sofrem também, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas direto eu tenho mãe chorando lá no período de adaptação, que ou elas desistem da vaga, elas precisam da vaga e acabam desistindo porque elas não aguentam. Então é um livro que é para trabalhar assim com as famílias, assim, é um livro delicioso, ele tem umas ilustrações muito bonitas. Depois eu mando fotinho para vocês deles, tá? Então é esse livro. E eu separei os livros da disciplina positiva para vocês. Então, os livros da disciplina positiva tem aquele para crianças com deficiência. Para quem é de creche, eu recomendo esse laranjinha, que é para crianças de 0 a 3 anos. Ele traz tantas informações bacanas, gente. Ele é voltado para pais, tá? São livros referente à parentalidade. Mas como eu falava para vocês no começo, não tenham preconceito, porque eu aprendi muito mais sobre criança nesses cursos, com esses livros que não necessariamente é voltado para a escola, né, para o ambiente escolar, do que com cursos voltados para a pedagogia mesmo, tá? Então ele tem o de crianças de 0 a 3 anos, porque ele nos dá muita informação para trabalhar com os pais, sabe? Aquilo que eu falava de a gente antecipar problemas, da gente trabalhar alguns temas em reunião de pais, sobre desfraude, porque esse ano mesmo eu tive problema com desfraude, assim, de forçarem um desfraude na criança, e a criança tem um problema seríssimo. A gente não pode, a gente tem que entender sobre esses temas, né? E aí conversei com a mãe, conversei com as auxiliares, porque na creche é uma coisa assim, fez 3 anos, fez 2 anos, infantil 1 tem que sair da creche. Até 5 anos é normal uma criança usar fralda. É comum chegar nos 5 anos? Não, a maioria sai antes das fraldas. Mas quem faz o desfraude é a criança, não somos nós. A gente forçar um desfraude, a gente pode causar um problema futuro para essa criança, é muito sério, né? Então, é um livro que ele traz bastante coisa interessante. Tem o Disciplina Positiva também de 3 a 6 anos, que ele é bem bacana também, tá? E um dos meus preferidos da disciplina positiva é esse, que é a disciplina positiva de A a Z, porque ele traz, como se fosse, um dicionário de problemas que a gente tem com a criança. Tô com problema com a alimentação. Aí traz uma situação de uma mãe relatando o problema que ela tá enfrentando, e aí as sugestões da Jane Nelson para lidar com esse problema. Então é um livro assim riquíssimo mesmo, assim, que eu super recomendo ter na escola um livro desse. Eu particularmente eu gosto de ter um acervo pessoal, mas eu sempre acho que a escola tem que ter alguns livros, então eu recomendo para vocês, né, com a própria APM, e criando ali para os educadores poderem pegar emprestado. Eu acho que isso é uma prática bem interessante, tá? E, por fim, antes de abrir para alguma pergunta, se alguém quiser, na segunda-feira, a secretaria está promovendo uma palestra com a professora ministra da Educação do MEC, Cátia Stocco, das 19 às 20h30, e é online, tá, gente? E essa palestra, ela faz parte da carga horária do curso. Então, é muito importante que vocês participem, tá? A professora Cátia Stocco, eu gosto bastante dela também, eu acho que vai ser um momento bastante rico aí para vocês participarem, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, e alguém tinha levantado a mão. Pode deixar, Adriana, que eu vou tirar foto desses livros e coloco lá no grupo do WhatsApp para vocês.
Agradeço por vocês gostarem do conteúdo, eu fico muito feliz. E como eu falei para vocês, eu acredito que são sementinhas que a gente vai plantando. Quanto mais gente, né, vai refletindo, vai construindo conhecimento, a gente vai melhorando a educação como um todo, levando para as nossas comunidades. Ai, que gostoso ler esses comentários, gente. Colocar práticas novas nas possibilidades, gratidão. Bom, acho que aqui não tem nenhuma. A Gabi colocou o formulário de presença lá no chat, gente. Quem não preencheu, preenche. A gente tem que estar bem atento com essas questões da hora que está entrando na aula, né? Tem só 15 minutinhos, tem 15 minutinhos ali para entrar. Mas o ideal é que vocês entrem às 10, porque geralmente às 10h05 eu já começo a responder as perguntas da aula anterior, tá? Então, para que vocês não percam esse conteúdo. Eu acho, um grito, a Vanessa é bem engajada, né, Vanessa? Eu acho que não tem nenhuma questão. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Aline, pode falar. Oi, Camila. Oi. Bom dia. Eu gostaria Bom de dia. agradecer você por estar nos trazendo essa formação aí maravilhosa. Eu estou me sentindo assim cada vez mais entusiasmada. Parece Que que você bom. está nos dando um gás aí maior ainda para a gente mudar, trazer essa realidade de infância para as nossas creches, né? E eu gosto muito disso, eu fico maravilhada com todo o seu conteúdo. Eu já sou sua seguidora já faz um tempo lá nas redes sociais, inclusive eu marquei você Obrigada. os estudos que eu estou tendo agora a partir da sua formação. Eu fiz até eu imprimi todo o conteúdo que você passou na primeira formação, até aqui, ó, não sei se dá para você ver. Tá Ai, que conseguindo ver? linda. Eu fiz uma reunião com as minhas auxiliares na creche, estou disponibilizando para elas também, para que elas também tenham esse olhar, né, da primeira infância, na educação infantil, e para as nossas professoras lá também nós estamos fazendo isso. Eu estou ainda, até achei engraçado que você deu aí as ideias aí dos livros, né? E aí, quando termina a formação, eu já quero comprar todos. Mas com tanta, mas com toda essa correria nossa do dia a dia como mãe, como gestora, é muito corrido e eu ainda estou nesse aqui, Camila, estou nesse aqui. Fica calma, é um dia de cada vez. Mas é uma euforia assim por dentro tão grande de mudar isso, de viver isso com as crianças, e que eu fico assim, menina, numa ansiedade que você nem imagina. Mas está sendo maravilhoso, eu estou amando a sua formação. E as minhas professoras, as auxiliares lá também estão gostando muito, porque a cada formação sua eu faço tudo isso, eu faço essa. Eu até, né, até comentei com algumas gestoras também aqui das creches, da gente levar assim, alguns tópicos lá que é importante para as auxiliares, principalmente essa fala do respeito, né? Essa parte do respeito aí que a gente tem que ter com as nossas crianças. Porque geralmente a gente vê realmente algumas atitudes aí que eu falo assim aí eu falo assim para mim, a gente tem que tratar eles como se fossem nossos, né? E o respeito aí está acima de tudo aí em relação às nossas crianças. E eu tenho certeza que a nossa rede, a gente vai conseguir chegar aí realmente nisso tudo que você falou, né? E com coisas tão simples, mas que a gente vai fazer a diferença aí na vida dessas crianças também. Com certeza. Muito obrigada, viu? Muito Nossa, obrigada. obrigada. Eu fico muito feliz. Pensa que é 1% por dia. Nem sempre a gente vai ser perfeita. Eu vou falar que eu também tenho um filho pequeno, eu trabalho, né, 40 horas, aí pego uns trabalhinhos por fora ainda, né? Estudo bastante. E muitas vezes não é do jeito que eu gostaria. Então, às vezes eu estou dirigindo de um lugar para outro, eu estou ouvindo uma aula no carro, gente. É o jeito que eu gosto de anotar, eu gosto de rabiscar, né? Mas é o jeito que dá, muitas vezes, né? O importante é a gente ter isso em mente, a gente não parar.
essa conversa que você comentou, né, das gestoras uma com a outra, isso é sensacional, gente. Sabe por quê? Porque eu estou trazendo conhecimento para vocês, mas eu não estou dentro da realidade de vocês. Então, vocês conversarem, o que cada uma entendeu do que eu falei, né? Como que fez sentido? Eu acho que essa troca ela é riquíssima. E queria dar uma sugestão para vocês aqui, né? Que me veio essa ideia a partir da sua fala. Organizem grupos entre vocês, às vezes, de leitura. Então, tá lendo um desses livros, vamos ler juntos. A gente combina de ler um capítulo e aí a gente faz uma reuniãozinha online, porque a gente tem essa facilidade que a gente não precisa sair da nossa casa, né? Para a gente trocar o que a gente entendeu desse primeiro capítulo. E, gente, isso é perfeito. Eu acho que é a gente crescer juntos, vocês se unirem. Muitas vezes, ser diretor, ser coordenador, né, ser vice, é muito solitário. Nem sempre a gente consegue fazer uma rede, né? Porque os professores, eles estão ali juntos no dia a dia e tal, mas a equipe gestora, muitas vezes, ela fica solitária. Então, precisa partir da gente fazer um movimento, muitas vezes, né, de como fazer isso. Então, eu super incentivo, eu parabenizo vocês, eu vejo esse interesse, né, os comentários aí, e com certeza vocês vão conseguir construir isso sim. E é um dia de cada vez, não vai ser com a equipe toda logo de início, a gente vai conquistando as pessoas aos poucos, à medida que as pessoas vão entendendo, elas vão se juntando e vai ficando cada vez mais forte, a gente vai trazendo os pais para a gente também, e a gente vai se fortalecendo. Muito obrigada, viu, Camila? Eu que agradeço. Mas alguém tinha levantado a mão também, eu não lembro do nome. Mas alguém quer falar? Não? Então, eu vou, para finalizar nosso encontro, eu queria ler um texto, um poema para vocês, né? Deixo aqui meu obrigada, tem meus contatos, se quiserem mandar e-mail, eu vou deixar o formulário lá no grupo do WhatsApp, se alguém quiser mandar alguma dúvida, alguma observação, vocês fiquem à vontade. Trouxe 2 frases para vocês. Uma eu li na semana passada, que eu gosto bastante, que é: a beleza não tem nada de fútil, um lugar bonito tem o poder de transformar a vida das pessoas. E um ditado judaico, que é: o estudo exige prática. Então, tudo isso que a gente falou aqui só vai fazer sentido quando a gente começar a colocar em prática. Não vai ser 100%, a gente vai colocando e vai melhorando a cada vez. Antes feito do que perfeito, tá certo? E, para a gente finalizar, eu vou ler um poema para vocês do Giuseppe Ghiaroni, que eu acho lindo demais, que é: dá de ti quando puderes, o talento, a energia, o coração. Dá de ti para os homens e mulheres, como as árvores dão e as fontes dão. Não somente os sapatos que não queres e a capa que não usas no verão. Darás tudo o que fores e tiveres, o talento, a energia, o coração. Darás sem refletir, sem ser notado, de modo que ninguém diga obrigado, nem te deva dinheiro ou gratidão. E com que espanto notarás um dia que viveste fazendo economia de talento, energia e coração. Então, eu realmente acredito que a cada um de nós foi confiado alguns talentos e que quando a gente não usa isso, a gente está desperdiçando, que a gente não desperdice os nossos talentos, né, e que as nossas crianças, principalmente, possam usufruir o máximo disso. Muito obrigada, gente, e não esqueçam da palestra de segunda-feira, tá bom? Gabi, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, deixa eu ver aqui o chat. Não, por mim tá tudo ok, só estou acompanhando vocês hoje. Então tá ótimo, gente, muito obrigada, bom final de semana para vocês. E que seja uma semana de muito estudo. E semana que vem já tem nossa próxima aula, tá? Como a gente adiou da semana passada por conta do feriado, semana que vem já tem a próxima. Combinado? Espero vocês no sábado. Obrigada, Camila. Bom Beijo. final de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado, Final Camila. de semana a todos. Obrigada, Camila. Maravilhosa. Bom final para todos. Beijo, beijo. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, bom final de semana. Obrigada, Camila. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde.
E agora começar aí. Eu nem copiei a foto de presença.